Pode ficar à Então, vontade, governador. ótimo. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma proposta. Eu havia conversado com o Rafael e falei para ele, lógico, existem vários tipos de abordagem e no final ele me mandou, inclusive, um áudio. Ele está vindo para cá, a gente vai fazer um treinamento para os coordenadores assistentes. Ele vai estar aqui esse fim de semana em São Paulo. E ele falou, tem que ser o mais objetivo possível. E eu vou tentar ser mais objetivo, mas eu não vejo como a gente não aproveitar a oportunidade de conversar um pouquinho sobre Fundação Rotária para depois entrar na BTRF em si. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só colocar para apresentação. Para aqueles todos que já tenham tanta experiência de Fundação Rotária, talvez o que eu vá apresentar aqui não tenha muito objetivo. Mas, no final das contas, eu acredito que faz bastante sentido a gente falar um pouquinho de Fundação Rotária, porque, afinal de contas, a gente tem que justificar sempre. Existe uma regra, não sei se vocês sabem, né? Mas, assim, o porquê é sempre muito mais importante do que o como. Porque se vocês entenderem o porquê que a gente arrecada, lógico que vocês ficam muito mais motivados em a gente tentar arrecadar. Vocês estão vendo a minha tela? Estão? Está escrito círculo virtuoso, né? Não está aparecendo ainda, governador. Ah, então peraí, vamos lá tentar de novo. Agora sim. Agora sim, tá bom, isso. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, não tem como, nós somos uma corporação e uma corporação ela se conversa através de alguns sinais e alguns sentidos. E o principal de uma corporação, para que todo mundo ande com o mesmo guia, com a mesma estrela norte, né? A gente tem que saber qual é a nossa missão dentro do Rotary. Cada um de nós tem um Rotary particular dentro de si, mas todos nós precisamos nos unir para transformar as vidas de outras pessoas. Quando a gente diz nos unir para transformar as vidas, a gente tem que perguntar o como que a gente transforma a vida de outras pessoas. E a resposta é simples, através das nossas ações. E quais são as nossas ações? Os nossos projetos. Então, na verdade, precisamos nos unir para fazer projetos que possam transformar não só a minha vida, como a vida da minha comunidade, como de outras pessoas também. Eu costumo ver o Rotary de uma maneira um pouco mais sinestésica, né? Com uma mistura de sentidos. Sinestesia quer dizer mistura de sentidos. E eu sempre passo isso há 3, 4 anos, porque assim tem que fazer sentido os porquês das coisas, né? Se a gente imagina que a nossa missão é juntos, entramos em ação para transformar as vidas, a gente tem que pensar em juntos toda vez que a gente for falar de DQA. Eu estou vendo na telinha aqui o governador Almansa, a governadora Elaine, muitas personalidades de Rotary que ficam durante um ano batalhando nos seus distritos para aumentar o quadro associativo. Por quê? Para agradar o diretor? Para agradar o coordenador? Não, porque quanto mais gente nós tivermos imbuídos de fazer ações humanitárias, ou seja, projetos, a gente vai transformar mais vidas. Mais vidas transformadas, mais projetos, mais pessoas vão vir para o Rotary, ou seja, a gente faz o ciclo do bem. Eu também costumo dizer que, na verdade, a gente tem uma fábrica muito curiosa, porque é uma fábrica que ela não... O nosso produto somos nós. O Rotary do Evandro, ele vai ser eficiente quando ele pegar todos os associados que estão no seu distrito, no 4720, e transformar em rotarianos de verdade. Há uma diferença gigantesca entre associado do Rotary e rotariano. Qual é a diferença entre associado do Rotary e rotariano? A diferença é que o rotariano é um tipo diferente de associado do Rotary. É aquele que faz o que é a nossa missão, que é se juntar para transformar as vidas através de projetos. E a gente faz isso colocando a nosso companheirismo, a nossa união, o nosso aprendizado dentro de uma fábrica, e essa fábrica, então, vira projetos de impacto social.
A primeira pergunta é: para que a gente deve doar para a Fundação Rotária ou investir na Fundação Rotária? Eu quero começar tirando a palavra doar, porque a doação é uma relação um para um, é uma relação entre eu entrego um valor e a comunidade recebe aquele valor. Isso é uma doação. Na verdade, o que a Fundação Rotária faz é uma coisa um pouco diferente. Na verdade, ela age de uma maneira totalmente diferente do que qualquer outra entidade que arrecada recursos para projetos humanitários. O que ela é diferente? Ela é diferente porque ela gerencia os fundos de maneira diferente. De que maneira? Simples. Ela gerencia os fundos onde ela pega dinheiro do mundo todo e aplica em alguns locais, certo? Necessidades locais. Então, a gente pode entender que quanto mais pessoas estiverem captando recursos no mundo, mais dinheiro a gente vai ter para aplicar nos nossos projetos locais. Aí você diz, mas como que tem dinheiro para tudo isso se temos tantos problemas? Graças a Deus, tem muitos países no mundo que arrecadam muito de recursos e não usam. Não usam porque não precisam. Você vai falar em saneamento básico na Suíça? Você vai falar em saneamento básico na Alemanha? Você vai falar em saneamento básico na Itália? Não precisa. Você vai falar de educação na Europa? Todo mundo lá 100% educado. Eles captam recursos e não usam. Quem usa esses recursos? Países, infelizmente, como o Brasil, que têm demandas na área de esgoto, na área de meio ambiente, na área de educação. Então, nós somos recebedores de dinheiro da Fundação Rotária. Como que funciona a mágica? Nós, aqui no Brasil, entramos com uma quantidade de dinheiro relativamente pequena. Esse dinheiro vai sendo multiplicado pela Fundação Rotária e chega num valor local muito maior do que o dinheiro que foi investido. Por isso que é um investimento. E de onde vem esse dinheiro? Não tem mágica. Esse dinheiro vem de um distrito fora do país e vem do fundo da Fundação Rotária, que está lá disponível para projetos no mundo inteiro. Então, essa é a mágica da Fundação Rotária. Por que a gente, então, capta recursos para a Fundação Rotária? Porque ela funciona dessa maneira. Captando recursos do mundo inteiro, ela aplica em projetos que vão ser diretamente influenciadores ou mudadores da realidade nas comunidades. E isso funciona pela somatória de recursos que vem da Fundação Rotária e dos distritos parceiros. E essas ações, elas trazem impactos para todo mundo, para a minha comunidade e para mim que participei do projeto. Eu que conversei com outros parceiros, eu que conversei com empresas para entrarem como parceiras, eu também sou beneficiário desse projeto. Então, na verdade, esse é um sistema que funciona aparentemente muito difícil, mas ele é muito simples, muito, muito simples e muito benéfico para países carentes como o Brasil. A gente sabe do tamanho das nossas demandas. Resumidamente, então, como que é o dinheiro que entra para a Fundação Rotária do mundo inteiro? Aqui em azul nós temos o quê? O dinheiro que vem do EREI, do Paul Harris Society, Major Donors, AKS, ou que a gente chama de Sistema Paul Harris. Isso aqui geralmente é doação de rotarianos, né? Então, esse é um sistema. É muito conhecido por todo mundo, em todos os distritos, em todos os Rotaries. Nós temos também várias ações que trabalham com a pessoa física. Por exemplo, venda de produtos e eventos. A gente tem na sala aqui a Gisele, a gente tem o Quintela. Eles fazem um evento para a Poli, arrecadam o dinheiro e depositam no fundo da Poli, que é da Fundação Rotária. Tá? Esses produtos, rifa, festas, eventos, captam recursos que são doados para a Fundação Rotária. E nós temos também dinheiro que vem de parcerias. No Brasil, nós temos parceria com o Grupo Porto Seguro, no Sistema Seguro Solidário, e nós temos o sistema de Grupo Cidadão ou Empresa Cidadã, e aí tem Agro Cidadão e Clube Cidadão, que quem toma conta é a BTRF. Então, eu, como presidente da BTRF, cuido dessas parcerias
com as grandes empresas no Brasil inteiro, para os 31 distritos. Eu quero fazer um comentário, porque vocês estão numa fase de treinamento, que vai ser o treinamento do ano do governador Valente. Olha, governador Valente, fica bem nessa frase. Do governador Valente, que vocês têm vários clubes e várias regiões do estado de vocês, ou dos estados que vocês abrangem, fazendo várias atividades, e essas atividades têm um objetivo. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho em que as atividades, ao invés de serem pulverizadas em clubes, elas pudessem ser agrupadas em áreas ou regiões. E vocês vão ver um pouquinho da matemática de por que fazer menos eventos e eventos maiores dá muito mais resultado do que fazer um monte de eventos muito pequenos. O modelo tradicional funciona da seguinte maneira dentro do Rotary. Os clubes, convidam rotarianos para os seus eventos, os rotarianos convidam o público externo e o dinheiro vai para a Fundação Rotária. O que nós esperamos? Então, através de rifas, festas, jantares, que os rotarianos venham para o nosso evento. E por que essa seta está indo para baixo? Porque, na verdade, se você for o rotariano de um clube de Manaus, ou de um clube qualquer em Santarém, ou qualquer coisa assim, e no mesmo dia tem 2 eventos, você vai dividir o número de rotarianos. Um pouco vai para um evento, outro pouco vai para outro evento. Então, eu não tenho todos os rotarianos da região atuando para este clube. Eu tenho alguns. Eles vão convidar o público e vai arrecadar para a Fundação Rotária. O que ele esperava arrecadar, que é essa linha pontilhada, na verdade, ele arrecadou menos. Certo? Por quê? Porque os rotarianos não conseguem estar em todos os eventos de todos os clubes da região. Não consegue. Você vai vender uma rifa, Elaine, e você vai ouvir do rotariano, mas eu já comprei a rifa do outro clube ali a semana passada, então dessa vez eu não vou comprar a rifa. Pronto, você dividiu o seu público-alvo. Se vocês fizerem um modelo colaborativo, como sugestão, os clubes se juntam, ou o distrito inteiro se junta. No distrito de vocês é muito difícil pela área física, mas a região, a cidade, pode juntar 4, 5, 6, 7, 8 clubes. Esses clubes vão convidar os rotarianos sem concorrência, e esses rotarianos vão trazer o público. E esse público, então, vai arrecadar para a Fundação Rotária. Olha o que acontece. Eu tinha como objetivo convidar os rotarianos, eu convido todos, vêm todos do meu clube, mas vêm os outros da região também. Eles vão convidar o público externo e eu, com certeza, arrecado muito mais do que o meu potencial, que era só simplesmente os rotarianos do meu clube. Então, se tiver governadores assistentes na reunião, seria muito interessante, neste momento que as pessoas ainda estão fazendo seus planejamentos, fazerem eventos de arrecadação conjuntamente, todos da mesma área, faz um grande evento e com certeza o resultado final vai ser muito maior. Mas e aí, o que nós vamos fazer com o dinheiro? Divide proporcionalmente ao esforço de cada um deles. Você vendeu 10 convites, recebe um 10º. O outro vendeu 20 convites, recebe 20% do arrecadado e pronto. É assim que seria muito interessante. Como o Rafael me pediu para ser muito, muito, muito prático, eu vou entrar agora na BTRF num formato que eu costumo chamar de oficina. O que quer dizer a palavra oficina? Local aonde você, ou espaço, aonde você aprende de maneira prática a realizar ações. Por isso que eu coloquei o nome de oficina da BTRF. O que seria o ideal? Que qualquer pessoa que estivesse nessa sala hoje pudesse fazer o seguinte: tá bom, Adriano, se o meu clube fizer o item 1, 2, 3, 4, 5, vai dar certo? A minha resposta é: vai dar certo. Com menor ou com maior esforço, mas vai dar certo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da BTRF. A BTRF, ela capta recursos no Brasil inteiro, tem uma potência muito grande de aplicação dos recursos em loco.
Cuidado com esse número, estatística é uma ciência muito complicada, porque as pessoas olham e falam, 92% do dinheiro arrecadado vai para projetos. Mentira! Aqui no Brasil, 120%, 130% vai para projeto, porque vem muito mais dinheiro do que a gente manda, do que a gente recebe. Vem muito mais dinheiro do que a gente recebe do que a gente manda. 92% é o quanto existe uma taxa que é a parte de taxa bancária, gestão de recursos, divulgação, as pastas da BTRF, tudo consome algum valor. Para vocês terem uma ideia, uma entidade muito famosa, por exemplo, como Médicos Sem Fronteira ou Greenpeace, eles aplicam em torno de 68% a 80% do valor arrecadado e a Fundação Rotária aplica 92%. Sabe por quê? Por causa de vocês, que vocês são voluntários. Nós somos voluntários. E o nosso salário não está consumindo dinheiro de doação. Então, quando vocês forem pedir dinheiro para alguém, não no sentido de doação, mas no sentido de investimento, você pode dizer, eu também estou investindo meu tempo nesse projeto, não estou ganhando nada com isso. A BTRF já tem 19 anos de ação, quer dizer, ela não é nova, né? E ela está dentro de um sistema que a gente chama de guarda-chuva da Fundação Rotária. A Fundação Rotária, ela trabalha, então, com a pessoa física, esse lado cinza claro, e com a pessoa jurídica, desse lado do cinza mais escuro. E a BTRF é que cuida dessa parte das ações de pessoas jurídicas. 25% do valor arrecadado para a Fundação Rotária no Brasil já tem sido de parcerias com empresas. E por que eu estou mostrando esse valor? Porque, muito provavelmente, com o passar dos anos, a representatividade da BTRF em relação à arrecadação total vai ficando cada vez maior. E quando a gente fizer uma brincadeira juntos, vocês vão entender por quê. É muito óbvio. São 2 projetos principais no país, né? Que é o Seguro Solidário. Eu acho que muitos de vocês conhecem o Seguro Solidário. Há uma parceria entre a BTRF e a Porto Seguro, que é a dona também da Itaú e da Azul Seguro. E ela faz o seguinte, todos os CPFs dos rotarianos e dos seus parentes diretos que tiverem um seguro da Porto, da Itaú ou da Azul, ela doa de 3% a 5% do valor daquele prêmio do seguro em nome da Fundação, ou para a Fundação Rotária, em nome do clube. Ou seja, é um dinheiro que está lá disponível na Porto. A única coisa que a gente tem que fazer é cadastrar o CPF do rotariano do seu clube e dos seus parentes, pai, mãe, filhos, genros, noras, sogros e sogras. Se você pegar esses 6, 7 CPFs que estão em volta de cada rotariano, nós temos 50 mil rotarianos, nós deveríamos ter cadastrados mais ou menos 200 mil CPFs, nós temos 30 mil cadastrados. Ou seja, a Porto Seguro tem lá um monte de dinheiro para doar para nós, que só cabe a nós cadastrar o nosso CPF. Cadastrou o CPF, se tiver seguro naquele CPF, ela deposita o valor sem nenhum tipo de acréscimo no valor do seguro, até porque você já fechou o seguro. Ela não atua nisso. É uma doação do Grupo Porto Seguro para a Fundação Rotária. Esse é o carro-chefe da BTRF, que é o grupo que a gente chama de Programas Cidadãos, em que, na verdade, nós temos a empresa cidadã, que é uma parceria do clube com uma empresa local. Agrocidadão é com uma empresa do ramo agrário, porque a empresa do ramo agrário geralmente não tem CNPJ, ela tem CADPRO, é um outro tipo de registro. E o clube cidadão, porque o clube é um CNPJ, ele tem conta bancária, ele pode também fazer uma doação de $1.000, pelo menos por ano, e se transformar num clube cidadão. Eu vou deixar um pouquinho para o final a maneira da gente abordar uma empresa com enfoque que eu acho importante a gente divulgar da melhor maneira possível. Então, eu vou passar um pouquinho nesse momento e a gente vai rever lá no final depois. Então, guardem aí para a gente conversar como que eu abordo uma empresa.
Então, nós estamos fazendo aqui uma oficina e eu quero fazer uma brincadeira agora. Eu estou olhando vocês no computador e estou com a minha tela aberta aqui no slide. Então, eu consigo ver, nós estamos em 50 pessoas, 52. Eu tenho 2 páginas de computador aqui. Cerca de 1/3 das pessoas estão de vídeo ligado. Os que puderem ligar o vídeo, fica melhor. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que eu já fiz algumas vezes, para mostrar como o sistema ele é simples, do mesmo jeito que o Bulhosa pediu para que fosse. Eu vou fazer uma pergunta, vocês podem olhar na tela. O que vocês acham que é preferível? Que vocês tirem dinheiro do bolso para financiar os nossos projetos do Rotary, ou que a gente busque parceiros para financiar os nossos projetos? Quem prefere a resposta número 1, levanta a mão. Quem prefere a resposta? O João, né? João, você prefere tirar o dinheiro do bolso do que conseguir parceiro, é isso? Então tá. O áudio não está ligado, João, mas eu vou fazer uma brincadeira. Quem que é o presidente da Comissão de Fundação Rotária? É o Bulhosa, né? Evandro. Está sem som, Evandro. De qualquer maneira, fica aqui registrado, né? Quem levanta a mão para a resposta número 1, o Gerson e o Fernando Quintela, o Gerson Aoki, Fernando, vão mandar um boleto. A Elaine pode mandar. Manda um boleto para ele, porque se ele prefere financiar os projetos do próprio bolso, ele já pode começar fazendo uma doação para a Fundação Rotária bem poupuda para a gente fazer nossos projetos, né? Então, quem prefere a resposta número 2, que a gente busque parceiros para financiar os nossos projetos? Eu vou levantar minha mão, porque eu não sou nem louco de deixar na resposta número 1. Obrigado, gente. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: quem mais tem possibilidade de investir? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Quem tem mais dinheiro para investir? Quem acha que a resposta número 1, levanta a mão. Não trabalhe com exceções, vamos trabalhar com regras. Eu conheço muita gente, pessoa física, muito rica, mas geralmente as empresas são mais ricas. Quem concorda com a resposta número 2? Todo mundo? Beleza. Então vamos para a pergunta número 3. Não está difícil não, né? Pergunta número 3. O que você acha que é mais eficiente? Se as coisas forem feitas por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas? Quem que acha que a resposta número 1 é melhor do que a resposta número 2? Levanta a mão. Quem acha que é a resposta número 2? Então, beleza. Todo mundo respondeu a resposta número 2, ou seja, um grupo de pessoas é mais eficiente do que uma única pessoa. Está chegando no fim das minhas perguntas, eu não vou mais incomodar vocês. O que você acha que é mais eficiente? Quando há envolvimento do clube ou quando não há envolvimento do clube? Quem prefere com o clube envolvido ou sem o envolvimento do clube? Quem que prefere resposta número 1? O clube tem que estar envolvido. A maioria, né? Quem prefere fazer as coisas sem envolvimento do clube? Ótimo. Então, resposta número 1. E a última pergunta: o que vocês acham que pode dar mais certo? Quando você faz um planejamento ou sem fazer planejamento nenhum? Quem acha que é a resposta número 1? Levanta a mão. Vocês devem estar pensando, né? O Adriano é meio bobo, né? Porque essas perguntas são óbvias. Então, nós vamos chegar nessa conclusão, Evandro. Todo mundo concordou que é melhor que a gente busque parceiros. Que seja feito por um grupo de pessoas. Que haja o envolvimento dos clubes e que seja planejado. Então, deixa eu dizer uma coisa chocante para vocês. O governador Evandro me convidou para uma palestra para dar uma aula de uma coisa que não precisava de mim. Porque vocês responderam as perguntas sem eu passar as perguntas. Eu perguntei antes de dizer.
Se vocês preferem parceiros, que seja feito com envolvimento do clube, que seja feito por várias pessoas com planejamento, agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Por que vocês não fazem? Se o conhecimento vocês têm, vocês responderam. Não fui eu que diz o que está certo e está errado. Agora me diz, quantos de vocês, presidentes ou ex-presidentes de clube, montaram uma equipe, fizeram um planejamento, envolveram o clube e foram visitar as empresas para conseguir financiamento para os nossos projetos? Então, o que a gente está notando com o passar do tempo é que não é falta de conhecimento. Conhecimento vocês detêm eles. Não precisa de mim. Aliás, se vocês entrarem no Google, ele sabe como fazer a abordagem. O que está faltando é a gente tirar o conhecimento da teoria e colocar ele na prática. Já vou dizer para vocês, alguns de vocês aqui já assistiram algumas palestras que eu falava de DQA uns 2, 3 anos atrás, e eu dizia que a geração atual não é de quem sabe, é de quem sabe fazer. Saber só já não tem valor absolutamente nenhum. E depois, se vocês entrarem no chat GPT, vocês vão ver que o teu conhecimento já vai ter menos valor ainda, porque agora o computador vai passar o conhecimento inteiro para vocês, não precisam nem pesquisar mais. Então, vamos para frente de uma maneira bem rápida. Então, o que eu preciso fazer? Então, o conhecimento vocês têm. Todo mundo sabe que precisa juntar um grupo de pessoas, envolver o clube, montar um grupo, certo? Fazer um planejamento e visitar as empresas. Então, é isso. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei em outras palavras. Monta uma equipe. Faça uma breve apresentação no seu clube para que as pessoas entendam o que é empresa cidadã. Explique para elas. Você vai ter que apresentar isso. Aplique um exercício. Aqui é não digo uma novidade, porque não tem nada de novo nisso. Foi colocado para mim uma grande dificuldade, que é como você, presidente da BTRF, conseguirá fazer com que a tua informação chegue em 50 mil rotarianos? Eu falei, impossível. Só tem um jeito. Twitter. Não aquele Twitter, que eu não tenho nem conta no Twitter. O Twitter é replicação de conhecimento. O que nós fizemos? Fizemos o treinamento dos representantes de ABTRF dos 31 distritos. Eles treinam os 20, 25 governadores assistentes de cada distrito. E esses governadores assistentes treinam os 4, 5 presidentes que estão abaixo deles. Eu vou sair do zero e vou atingir 2.390 clubes no Brasil inteiro, simplesmente treinando 31 pessoas. Eu treino 31, esses 31 treinam cada um seus 20, já dá 600, e esses 600 vão treinar seus 5, que já vai dar os 3.000 que eu preciso. Deu para entender? Só que para eu fazer a minha informação chegar lá na ponta, eu precisei transformar a minha informação num exercício e não num conhecimento técnico. E esse exercício é que a gente vai brincar de fazer depois, se tiver algum tempinho com relação a isso. Vamos lá, então. Olha o exercício como ele é complicado. Presidentes de clube, abram uma reunião no seu clube. Qualquer reunião. Divida o clube em grupos de 5 pessoas. Certo? Dê um papel em branco e uma caneta para cada grupo. E dê 10 minutos para eles colocarem nomes de empresas que podem, possivelmente, quem sabe, porém, contudo, entretanto, serem parceiros do Rotary. Simplesmente coloque o nome lá. Os clubes, em média, têm 15 sócios ou 20 sócios, então a gente vai ter 4 mesas. Cada mesa vai colocar o nome de 3 ou 4 ou 5 empresas. Terminando esse exercício dificílimo de 10 minutos, você vai ter uma lista de 15 a 20 empresas que foram citadas pelos rotarianos do seu clube. Gente, vocês já estão envolvendo o clube.
Então, aquilo que vocês repetiram lá, como que eu envolvo o meu clube? Tem que envolver eles no exercício. Eles têm que dar o nome da empresa. Aí o presidente do clube vai pegar aqueles 15 nomes, vocês vão ficar chocados que grande parte das mesas vão colocar empresas com o mesmo nome. Porque é a primeira que vem na nossa cabeça. É o grande supermercado da avenida, é o grande vendedor de material de construção, que é o primeiro que vem na sua cabeça. Inclusive, existe um prêmio chamado de Top of Mind, que é o primeiro que eu lembro. É isso. Essas que foram colocadas, que o nome apareceu em várias mesas, deverão ser as primeiras empresas a serem visitadas por vocês. Porém, não adianta mandar e-mail, nem bater o telefone e nem bater na porta. Vocês precisariam conhecer alguém que abra as portas da empresa para vocês. Aí é que entra a força do Rotary, Elaine, Evandro, Quintela, Isaías, o Antônio Lourenço. Antônio, prazer em revê-lo aqui. Você pergunta nesse clube de 20 pessoas, alguém aqui conhece alguém que trabalha dentro dessa empresa? Ou que vende para essa empresa? Ou que compra dessa empresa? Vocês vão ficar chocados que com uma pergunta igual a essa, sempre vai ter alguém que vai dizer: eu tenho um vizinho que o filho dele é casado com uma moça que trabalha lá. Ah, eu tenho um parente que vende um produto que esse cara compra. Pronto, você achou canal para entrar dentro da empresa. Peça para essa pessoa que você conhece marcar uma reunião com a empresa, com o responsável pela empresa. Se prepara para a visita e visita. O se prepara para a visita, lembra que eu combinei de conversar com vocês depois. Se vocês fizerem 5 visitas, pelo menos uma empresa cidadã vocês conseguem. Só que uma empresa cidadã são $1.000. São $1.000 que vão para projetos. É muito mais fácil você conquistar uma empresa cidadã do que ficar pedindo dinheiro para 10, 12, 15 ou 20 rotarianos para comprarem Pimple Hairs, ou para doarem para polio, ou para doarem para qualquer outro programa. A relação já foi calculada, é 5 visitas para 1 fechamento. Tem distrito que é bem mais eficiente. Não é porque eles são bons, eles começaram primeiro. Então, o sonho do 4720 é que esse ano os presidentes do Evandro façam, porque eles vão ter uma taxa média de acerto, mas o clube vai começando a ficar bom. Você vai fazer uma visita, vai apanhar de tudo que é jeito. Mas a segunda você já vai estar melhor. Na terceira, você já vai errar bem menos. Na quinta, você virou um azogue, como diriam os antigos. E é por isso que tem distritos que têm tanta eficiência em conquistar empresas cidadãs. Ou seja, em resumo, a diferença entre aqueles que são muito eficientes e os que não são eficientes é uma palavra: tentativa e erro. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3. Você vai ficar bom, você vai entender a linguajar do empresário. Vamos para os finalmente aqui. Tem um videozinho, né? Esse vídeo eu não vou passar, porque é como se preparar para a visita, ele é um vídeo um pouco mais demorado. Mas eu queria dizer que o ser humano ele trabalha sobre um sistema de recompensa. Não pensa que a gente é malvado quando a gente fala isso. Mas até um bebê, no dia que nasce, ele chora para mamar. O que é a mamada para o bebê? É a recompensa. Então, ele chora para receber a recompensa. É assim que funciona, nós nascemos dessa maneira. Então, quando a gente acha que o rotariano só doa, isso é mentira. Porque o ser humano não funciona só de uma via. Ele faz alguma coisa e espera um resultado. Quando você tiver o seu clube, o seu distrito, fazendo as ações da BTRF, se juntando, se preparando e visitando as empresas, seu clube com certeza vai ficar mais unido.
ele vai se desenvolver. Novas lideranças vão aparecer no seu clube. Você vai se aproximar de líderes locais, donos de empresa, empresários famosos, pessoas que podem abrir a porta para vocês para um monte de outra coisa que às vezes não tem nada a ver com o Rotary. Esses projetos que vêm através dessas empresas são projetos de muito mais impacto. Soluciona grandes problemas e atrai novos líderes, ou seja, todo mundo ganha. Eu costumo dizer que quando a gente se une para uma coisa específica, ou seja, fazer um projeto, isso nos traz orgulho, deixa um legado. A gente vai passar, mas o nosso legado fica. A gente aprende, a gente se aproxima os outros de nós e novas oportunidades aparecem onde a gente nem imaginava. Eu vou fazer uma brincadeira, vou falar uma brincadeira só para exemplificar como o mundo a gente não pode prever. Você, de repente, vai visitar uma empresa, você conhece dentro dessa empresa uma pessoa que está interessada em comprar uma coisa que você vende e você nem sabia que ela estava interessada. De repente, ela vira o seu melhor cliente. De repente, essa pessoa precisa de alguém que tenha as competências que você tem. De repente, você conseguiu um emprego que você nem imaginava conseguir. A pior coisa que o ser humano pode fazer se chama de desalento. Desalento é quando ele nem vai atrás dos seus objetivos. Então, o que eu digo para vocês é, se o clube estiver unido e for fazer as visitas, eu tenho certeza que muitas oportunidades, pessoais inclusive, vão aparecer para vocês. A gente às vezes fica com um pouquinho de dedo para perguntar para um empresário se ele deve ou não ser parceiro da Fundação Rotária. Eu vou passar esse vídeo, alguns de vocês já assistiram, para você ouvir o que os empresários pensam quando eles investem com a Fundação Rotária e por que eles investem com a Fundação Rotária. E eu acho que todo mundo tem um interesse em investir e fazer alguma coisa pelos outros. Eu acho que o ser humano é inerentemente bom. Então nós julgamos que melhorar o nosso entorno é uma responsabilidade da nossa empresa, ainda mais no local onde nós vivemos e onde nós trabalhamos. E a função da empresa não deve se resumir simplesmente ao lucro. Ela tem que ser uma ferramenta de transformação. Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe aonde aplicar esse dinheiro que a gente quer doar. Então, o Rotary significou para nós uma entidade que dá para confiar. Todos os governantes do Brasil acreditam no Rotary, confiam no Rotary, porque eles sabem que os rotarianos, através do Rotary e da Fundação Rotária, promovem o bem e ajudam o governo a cumprir com o que eles não conseguem devido ao tamanho e às diferenças sociais do nosso país. O grande desafio é que os recursos de administração da entidade sejam bem pequenos em relação ao benefício que ela presta. E eu vi que o Rotary tem esse privilégio. Mas voltando, não é necessário ser rotariano para apoiar a Fundação Rotária. É simplesmente ter o espírito de ajudar ao próximo. Eu tenho que ajudar a humanidade. A humanidade precisa da nossa energia. É o melhor investimento que eu posso fazer na minha vida. Eu fico pensando, imagine o nosso Brasil sem o Rotary. Então o Rotary é fundamental para o bem do nosso país. A Fundação Rotária apoia projetos importantes para o Brasil. E por isso a Porto Seguro e eu convidamos a todos para se unir a nós e apoiarmos esses projetos. Isso, quando a gente fala, não é da boca para fora, isso vem de sentimento do coração, chega a emocionar mesmo, e eu estou no Rotary por isso. Então, se nós queremos realmente que tenhamos uma evolução, temos que arregaçar as mangas e tomarmos a frente. Então, é o momento. Não há outro momento. É agora. Eu vou passar esses outros 2 slides, vou interromper aqui para a gente conversar, como diz o outro, olho a olho, né? Nesse vídeo, vocês tiveram oportunidade, lógico, tem 2 ou 3 entrevistados que, além de grandes empresários, né, grandes doadores para a Fundação Rotária, todos são Arquiclamp.
mas tem um deles que não é rotariano, que é o Jaime, primeiro a falar. O Jaime é a segunda ou a terceira maior fortuna do país, dono do Grupo Porto Seguro. Ele diz, eu invisto no Rotary porque eu confio. Eu invisto no Rotary porque eu tenho segurança de onde o dinheiro está indo. Eu invisto no Rotary porque eles agem com o meu dinheiro, com a responsabilidade que eu quero que ele haja. E aí eu estou perguntando, se um grande milionário como ele acredita no Rotary, por que muitos de nós não acreditamos? Porque muitos de nós temos vergonha de dizer aquilo que até grandes fortunas reconhecem. Em 2 dias eu fui visitar 2 prefeitos. Ontem da cidade de São Bernardo, para quem não conhece a cidade de São Bernardo, vizinha aqui da minha cidade, é uma cidade enorme, tem 900 mil habitantes. Ou seja, uma cidade que deve ter um PIB maior do que muitas capitais do país. E o prefeito começou a reunião da seguinte maneira: não precisa me apresentar o Rotary. Eu conheço e tenho orgulho de poder ter o Rotary como parceiro em alguns projetos aqui na minha cidade. Hoje nós estivemos em Peruíbe, uma outra cidade do meu distrito, e o prefeito falou a mesma coisa. Eu tenho orgulho de ter o Rotary em parceiro de nossos projetos. Então, assim, uma coisa a gente já tem que entender, que orgulho nós temos que ter dessa Fundação Rotária. E a gente pode potencializar a Fundação Rotária fazendo uma atividade que é aquilo que eu disse para vocês, simples. Eu quero conversar com vocês agora e quero encerrar, né? Eu vou encerrar a parte da apresentação e eu queria bater um papo, o maior número de pessoas que pudesse ter o vídeo aberto, e eu quero que vocês levantem a mão sem nenhum risco de errar, ninguém aqui está certo, ninguém aqui está errado. É um bate-papo para vocês entenderem a melhor maneira de abordar uma empresa. Quem aqui tem uma empresa? Levanta a mão. Então, vamos ver. Ronaldo, você é do Rotary Clube Belém Sul. Você consegue abrir o seu microfone, Ronaldo? Pode abrir, Ronaldo, o microfone. Tá tentando. Tá. É que estava dando uma mensagem aqui de que você não estava permitindo. Então tá bom. Ronaldo, fala para todo mundo aqui do que empresário gosta. Bom, a gente saiu de uma reunião de planejamento estratégico agora há pouco e estava discutindo um pouco sobre isso, né? Empresário gosta de 2 coisas. Aliás, eu vou falar da gente, né? A gente gosta. Seja simples, uma coisa só. Uma coisa só, tá bom. Então, a gente gosta de atender nosso cliente, de tornar nosso cliente um cara satisfeito. Ronaldo, deixa para lá. Guarda aí, não fecha seu microfone, não. João, tá bom. João, do Castanhal. Abre o seu microfone, João. Eu vou mostrar para vocês como a gente precisa ser mais simples. Consegue abrir? Se abriu, fechou, João. Abre de novo. Aí. Lucro! Putz, João. Eu não estou perto, mas se eu estivesse perto, eu ia te dar um abraço. Você só monta uma empresa com um objetivo: dinheiro. Ponto. Tem empresário que vai dizer, não, é para ajudar a comunidade. Mentira, mentira. Mas eu ajudo a comunidade. Isso é outra coisa. Mas você montou a empresa para ter dinheiro. Quem montou a empresa para servir o consumidor vai trabalhar na igreja. Você vai servir o outro e não precisa mexer com dinheiro. Pode ficar lá dando abraço e opinião, né? De graça. É o que padre faz. Aliás, nem faz. No final da missa ele vai passar o chapéuzinho. Empresário gosta de dinheiro. Todo mundo concorda ou não? Eu acho que todo mundo que montou uma empresa na vida estava preocupado em se vai tirar dinheiro ou não vai tirar dinheiro. E ninguém é bonzinho. Ninguém não. Tem um bonzinho aqui. Mas ninguém é bonzinho igual o Ronaldo. A maior parte de nós monta empresa para ter lucro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo que vocês forem conversar com um empresário, tudo, que no final das contas
não mostre para ele, de maneira clara, que ele vai ter um benefício, eu já antecipo para vocês. Almansa, todos. A resposta vai ser não. Ou seja, quando vocês forem fazer uma visita, vocês precisam estar, eu não vou usar a palavra em inglês, né? Mas vocês precisam estar com a mente pensando em mostrar para eles o benefício de fazer parceria com o Rotary. Em inglês, eu diria, você precisa estar com mindset para o lucro. Vamos tirar o inglês, vamos falar o português. Tem que estar com o cérebro preparado para mostrar para ele que há um benefício. Tudo bem, então, que ele quer lucro. Então, como que eu vou mostrar para ele? Ô, Chico, não tinha te visto aí. Fala, meu amigo, saudade de você. Tudo bem? Então, tá bom. Olha só. Quem sabe, quem é engenheiro aqui, levanta a mão. Ou quem é contador, contabilista, quem gosta de fazer número? Governador Arno. Você tem cara que faz conta bem de cabeça. Consegue abrir o microfone, governador? Deixa eu ver onde foi parar o Arno aqui. Ok. Ah, então tá bom. Governador, faz uma conta para mim. Se eu pagar um salário médio para uma pessoa fazer um benefício social dentro da minha empresa de R$5.000, quantos R$1.000 geralmente sai por mês da empresa? O salário é 5.000. Quanto que são os outros encargos? Consegui entrar, velho. É praticamente, para um funcionário, é praticamente o mesmo valor. R$4.000 só de imposto. Então, vamos supor que um funcionário que vai ganhar R$5.000, ele consome R$10.000 por mês da empresa, é isso? Isso. Com 13º, em um ano ele vai ter 13 salários de R$10.000, é isso? Ok. Dá quantos R$1.000, mais ou menos? 130? 130, aproximadamente. 130. Se essa pessoa foi contratada por aquela empresa e está gastando R$130.000 por mês, quantos reais dessa empresa foi para obra de caridade? Ou para ajudar a comunidade em alguma coisa? Desses 130 é só salário, não foi nada para... Zero. Ele contratou uma pessoa para cuidar da ação social da sua empresa, gastou 130 mil e chegou quanto para a comunidade? Zero. Zero. Se ele fizer uma parceria com o Rotary, numa parceria de 20, 30 mil reais, na cabeça, e o Rotary fizer uma ação humanitária, social, um projeto que vai transformar a vida com aquele dinheiro, faz mais sentido para ele ou faz menos sentido para ele? Muito mais sentido, né? Ele gastar muito mais sentido. E ter um projeto, ou gastar 130 e até aquele momento não ter absolutamente nada, porque ele só gastou em salário. Por enquanto só gastou em salário, não teve proveito nenhum, né? Agora, se você juntar mais gente fazer isso, sem pagar salário, você vai ter muito mais recursos, muito mais resultado, né? Nesse ponto, sem você falar em dinheiro, simplesmente mostrando quanto custaria para uma pequena empresa, média empresa, um supermercado, uma loja de material de construção, para ela ter um sistema para fazer o ESG, que é a responsabilidade de governança social e as governanças importantes, né? Para ele fazer isso, ele tem que gastar uma quantidade absurda de dinheiro só para ter a equipe que vai começar a fazer as assistências dele. Se ele pegar esse dinheiro sem contratar ninguém e financiar um projeto do Rotary de $10.000, $20.000, $30.000, é muito menos dinheiro do que ele gastaria e aquilo vira projeto, como diz o outro, na veia. E se ele falar assim, não, mas eu sou uma empresa pequenininha, aí você diz, então tudo bem, ou empresa cidadã, você vai doar $1.000, 5.000 e poucos reais. Se você doar esses 5.000 e poucos reais, uma empresa pequena, ele vai fazer 5.000 e poucos reais em ação social, dinheiro que pode ser multiplicado pelo distrito em subsídio global, chegando aqui valores
3,8 vezes a mais do que foi investido no projeto de subsídio global, e ele não gastou nada mais do que aquilo. Aí eu pergunto para vocês, se o empresário gosta de dinheiro e você mostra para ele uma conta, que o negócio que você vai fazer com ele vai trazer muito mais benefício do que o que ele estava pretendendo gastar, mas calma, guarda aí. Já na cabeça dele ele fala, opa, esse negócio já me interessa. O outro ponto importante é qual é a vantagem de uma empresa ser um ESG? Que ela é responsável do meio ambiente, governança e social. Qual é a vantagem? Alguém conseguiria me dizer? Agora eu vou voltar para o Ronaldo. Ronaldo, por favor, Ronaldo, não vai me deixar envergonhado que o diretor Pretoni está na sala. Você disse que a sua empresa tem como objetivo cuidar de quem? Você falou. A gente não está te ouvindo, Ronaldo. Abre o microfone de novo. Oi. Alô? Oi, pode falar, Ronaldo. Pronto. Eu falei dos clientes. Pronto. Por que o Ronaldo está preocupado com o cliente? Da onde vem o dinheiro de qualquer empresa? De qualquer empresa. Do cliente. Exatamente. Quando ele colocou o cliente mais importante do que o dinheiro, ele simplesmente pegou um andar um pouquinho abaixo. O dinheiro está aqui, mas, na verdade, quem traz o dinheiro é o cliente. Por isso que o Ronaldo falou cliente. Diz uma coisa para mim. Hoje, 2023, para a grande maioria dos consumidores, se ele puder escolher uma empresa que é responsável socialmente, que é responsável com o meio ambiente e tem uma governança responsável, o cliente prefere ou para ele tanto faz? Quem acha que tanto faz, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, né? Todos nós somos clientes. Se eu souber que eu vou fazer um relacionamento com a empresa do Ronaldo, e esse relacionamento é de uma empresa que é responsável para meio ambiente, governança e socialmente, eu estou dando à empresa do Ronaldo um valor que faz com que a empresa dele fique muito mais valorizada do que a do concorrente, que é o Evandro, que tem o mesmo ramo de negócio e a empresa dele não está nem aí para meio ambiente, governança e responsabilidade social. Aí eu te pergunto, então, Ronaldo, já que você é um empresário preocupado com o seu cliente, o seu cliente gostaria que a sua empresa fosse socialmente responsável? Sem você acha dúvida. que agrega valor? Total, total. Pronto. Se agrega valor, no final das contas, o que o Ronaldo vai ter a mais no final do mês? Mais receita, mais dinheiro. Fala para nós, João, de Castanhal. No final das contas, o que ele vai ter mais no final do mês? Lucro. Dinheiro, que é o que ele estava procurando. Se vocês mostrarem para o empresário que o poder que ele tem, quer dizer, a empresa dele só vale pela quantidade de clientes que ele tem, e os clientes hoje valorizam as empresas socialmente responsáveis, na cabeça dele ele está dizendo, opa, isso vai reverter em lucro para mim. Se ao mesmo tempo ele pensa, caramba, para eu ser socialmente responsável e contratar uma funcionária, eu vou gastar 120, 130 mil reais por ano e não vou dar um centavo para a comunidade. Eu prefiro gastar 20, 30, 40, 50 mil reais para a Fundação Rotária, que pelo menos ele vai pegar esse dinheiro, vai trazer dinheiro de distritos de fora e vai fazer projeto humanitário. Faz sentido para quem sabe fazer conta, governador Arno? Faz sentido? A princípio, nenhum sentido. Porque, primeiro, se você conseguir viabilizar isso, até a imprensa vai te ver de uma forma diferente. O próprio clube vai mostrar isso para a imprensa e aí
além do seu cliente, outras pessoas também vão se fortalecer com isso, né? Então, gente, quando eu falei assim, vamos deixar a abordagem da empresa para o final, porque a gente precisava conversar que se vocês fizerem a mesma abordagem para a empresa do Ronaldo, Ronaldo, você quer ser empresa cidadã e patrocinar ou financiar um projeto do Rotary? Aí ele diz, mas não, o que é isso aí? Ah, você doa para a gente aí 20, 30 mil reais ou 5.500 reais e a gente faz projeto. Sabe o que vai fazer na cabeça dele? Ele vai pensar o seguinte, o meu lucro no final do mês vai ser X menos o dinheiro que eu doei. Ou seja, sabe qual vai ser a resposta dele? Ah, meu amigo, os tempos estão difíceis. Eu não estou conseguindo investir nada na área social atualmente. Eu te agradeço muito. Deixa para uma próxima. Passa aqui daqui 10 anos, provavelmente. Então, gente, entendam que a gente vendeu a mesma coisa, só que a gente teve que mostrar, não de maneira clara, mas de maneira indireta, que esse empresário vai ter benefício fazendo relacionamento com a Fundação Rotário. Aí é o que eu vou dizer para vocês, depende da perna de cada um. Empresa pequena, quer doar $1.000, ótimo. Se você vai fazer o relacionamento com uma multinacional, e o distrito de vocês tem várias cidades que têm multinacionais, principalmente na Zona Franca de Manaus, certo? Você não vai oferecer empresa cidadã de $1.000 para ele. Porque se aquela empresa, por ter uma área de assistência social para meio ambiente, por exemplo, ela vai gastar 400, 500 mil reais só em salário por mês. E se ela doar 500 mil reais para a Fundação Rotária, vira projeto social de 130, 140, 150, 180, $200.000, através de subsídios globais com projetos ambientais de grande porte. Então, gente, ter isso bem claro e fazer aquele exercício que eu mostrei para vocês é ganha-ganha. E ganha-ganha só não é dinheiro no nosso bolso, mas é mais projeto, clube mais unido, empresários mais próximos do Rotary, empresários vendo um rotariano preparado, isso atrai, isso deixa o Rotary mais importante e vocês vão ter mais honra, mais orgulho. Eu fui na inauguração de um projeto do meu distrito que me deixou extremamente orgulhoso hoje. Acabei de voltar de Peruíbe, por isso que eu atrasei 5 minutos. Porque eu estava lá em Peruíbe, fica 1h30, 1h40 de carro daqui de Santo André. Um projeto maravilhoso. Que me deu orgulho, que deu orgulho para o prefeito da cidade, que deu orgulho para o rotariano da cidade de Peruíbe, e que com certeza vai aumentar a taxa de vacinação, viu, Gisele? Da polio aqui na Baixada Santista em muito. Quintela e Gisele, que trabalham muito com a polio. Então, gente, era esse recado que eu queria dar para vocês. O Bulhosa me pediu para ser extremamente prático. E a prática, Evandro, faça o exercício. Ele demora 20 minutos de uma reunião de Rotary. Não faça uma única vez, faça 3 vezes o exercício. Já vou dar até as datas. Julho, outubro e fevereiro. Você vai ter uma lista de 6, 7, 8 empresas para visitar. Visita pelo menos 1 ou 2 empresas cidadãs. Se vocês conseguirem visitar uma grande empresa, o governador, o diretor, o prefeito sabe disso, né? A gente vai conseguir, não um monte de 1.000, mas a gente vai conseguir, às vezes, uma grande de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eles estão precisando de alguém que faça o tão valorizado ESG que o consumidor hoje está pedindo para todos nós. Fico aqui à disposição de perguntas, críticas, sugestões, e eu fico aqui para a gente bater mais um papo. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos que estiveram presentes. Foi um prazer enorme, mais uma vez, conversar com vocês. Que bacana, excelente, excelente, governador Adriano. Essas dicas são valiosíssimas, com certeza. Todos aqui vão se empenhar para que nosso distrito consiga aumentar o número de empresas cidadãs e, consequentemente, das doações.
O nosso diretor, Zé Alfredo Petroni, com a palavra, se manifestar, diretor. Boa noite a todos. Eu gostaria de ter participado desde o início, só consegui entrar às 8:55, porque tive problema no Zoom aqui. Mas eu acredito que o nosso presidente da BTRF deve ter dado a mensagem adequada para todos vocês. Como fazer, por que fazer, explorar quem deve ser explorado no bom sentido, na base de esclarecimento dos futuros contribuintes. Eu tenho uma posição muito clara e realmente o Adriano teve muita cautela em entender, ou pelo menos no final, as diferentes fases, ou melhor, as diferentes dimensões daqueles que poderiam contribuir. Mas existe uma regra sagrada. Nunca peça $10.000 para quem pode doar $1.000. Mas jamais peça $10.000 para quem possa doar $100.000. No primeiro caso, ele se sente ferido. No segundo caso, ele se sente desprestigiado pelo sucesso que ele obteve com o empresário. Então, vocês com isso têm uma amplitude muito grande, né? Do bar da esquina contribuir, como principalmente na área da Amazônia, na área do 4720, grandes empresas que podem contribuir mostrando a responsabilidade social de todas elas. É como o Adriano viu, vai pedir $1.000 para uma multinacional, ele sai dando risada, ele fala, pô, isso aqui é esmola? Não é por aí. Então, esse é o primeiro ponto que eu peguei no final da exposição do Adriano, que está se dedicando para a BTRF, que esse ano estará fazendo 20 anos de existência. Passa rápido, né? Puxa, meus cabelos eram todo pretos. Quando eu fundei a BTRF, eu fui seu presidente durante 6 anos. O importante é que as jovens... Não mudou nada. Jovens que vêm nos substituindo. E no 4720, os governadores que têm tido contato comigo, para ser governador no 4720 precisa ser mágico. Em primeiro lugar, ele precisa saber andar de caiaque, porque simplesmente para andar na Amazônia não é um Canadá, não é um Estados Unidos. Tem que aprender até de caiaque. Precisa ser mágico. Por isso, em primeiro lugar, Adriano, eu cumprimento a todos os governadores do 4720 que precisam ser mágicos. Onipresente. Eu vou dizer que tem que ser muito valente para ser governador do distrito. Mas tem que ser muito valente. Mas é um distrito com uma potencialidade enorme de contribuir para a Fundação Rotária, para aqueles que estão envolvidos e mostrar que as empresas, principalmente nas zonas francas, etc., mostrar que eles têm responsabilidade social com a comunidade que vocês vivem aí. Então, eu acho que essa oportunidade criada, convidando para o Adriano, que eu espero que ele seja convidado também para outros distritos, mostrar exatamente como deve ser. Agora, aquele 1, 10, 10, 100, isso tem que ser obedecido para valer. A BTRF não foi criada, eu até brinco com todo mundo, como aquele camelô que vai vender emulsão de Scott numa esquina e pede para o macaquinho com a canequinha pedir esmola para o pessoal que está assistindo. Não é por aí, não. Nós temos que explorar exatamente e entrar naquilo que o empresário está precisando. E, meu Deus do céu, eu imagino o que possa estar acontecendo no 4720, que é uma área inexplorada, que está precisando de todos os recursos. O Adriano deve ter colocado muito, muito bem isso. E agora, eu não quero me estender, porque o secretário, o Sodré, me deu a palavra, né? Cumprimentar a todos, mas particularmente fazer um desafio para todos que estão aqui. Se alguém, preste bem atenção no que eu vou falar,
não se considerar o líder da comunidade e da sociedade em que ele vive, em que está vivendo, saia do Rotary. Não merece estar em Rotary. Então, se alguém aqui, que eu duvido que exista, não, eu tenho certeza que não existe, que absolutamente todos são líderes da comunidade. Então, são vocês que abrem as portas para botar o pessoal da BTRF e treina o pessoal para entrar nas empresas. Eu acho que isso é muito importante que um dos programas mais antigos que existe, que é o Programa de Seguro Solidário, quem me levou para conversar com o presidente da Porto Seguro, que eu desconhecia, foi um rotariano que era gerente dele. E depois de conversar 1h30 com o Jaime Garfinkel, presidente da Porto Seguro, ele virou para mim e falou, todas as apólices, eu dou 5%, nada. Eu virei para ele e falei, Jaime, eu não sou corretor de seguro. Ele olhou com os 2 olhos arregalados. Mas qual a percentagem de renovação dos seguros que há? 95%. Eu falei, está fechado. Quer dizer, eu jamais poderia ter chegado no Jaime se o Dorival, que era gerente dele, me levasse. E é isso que todos vocês, além de ser empresários que podem contribuir através das suas próprias empresas, abrirem as portas das grandes de todas as outras empresas. É por isso que eu acho que eu coloquei, se houver alguém aqui que não se considera líder da sua sociedade, é bom sair do Rotary, não é o lugar dele. E tenho absoluta certeza, principalmente no 4.720. Meu Deus do céu, eu tenho a impressão que todos têm, viu, Adriano, alguma coisa na veia de mágicos, porque qualquer deles pode ser governador. E para ser governador desse distrito, não é fácil. Então, esse é um grande abraço para todos vocês. Cheguei um pouco atrasada, mas deu para pegar. E eu fiz questão. E hoje há várias reuniões. Eu escolhi a BTRF, que é a primeira vez que eu vejo publicamente o Adriano falar. Já não é, Adriano? A primeira vez que eu participo Então, eu vou ver como é que ele vai se comportar naquele distrito de 4.720, que o pessoal precisa ser mágico lá. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Parabéns para todos vocês. Parabéns, Adriano. Tá? Obrigado, diretor Petroni. Foi excelente a sua intervenção. Um recado valente aí, ao estilo do nosso governador aqui, Evandro Valente, também, que tem essa linha, né? Vamos fazer o seguinte, nós temos ainda uns 5 minutinhos, né? Temos uma mão levantada. Vamos aproveitar, quem quiser fazer as perguntas que sejam breves, tá? Já estamos com o tempo cronometrado aqui. Então, quem quiser fazer perguntas, vamos levantar a mão, mãozinha aí na tela. E a primeira será a Gisele Castro, do RC de Santarém. Gisele, com você a palavra. Boa noite a todos. Quero parabenizar o coordenador, né, Adriano, presidente, né, da BTRF, pela atual, excelente apresentação dele, né, e eu queria também desejar os parabéns, né, por conta do aniversário dele. Então, eu desejo aí muita saúde, que Deus continue abençoando, lhe dando muita sabedoria, muitas bênçãos, né? E a minha pergunta, eu acho que vocês estão me vendo com dente azul aí, mas eu não pintei de azul, tá, gente? Algum problema? Sim, a minha pergunta se trata do... Não vou falar de arrecadação, né? Você já expressou essa informação muito bem aí. Eu não estou conseguindo me ver agora, eu vou desligar a câmera aqui. Então, a minha pergunta é sobre os certificados, né, das empresas cidadãs. Tá. Quando você fecha uma parceria, Gisele, com a BTRF, você recebe um certificado, que é um certificado, entre aspas, um selo digital, que a empresa pode utilizar nas suas comunicações digitais e impressos, na sua papelaria, tá? E ali é um selo de responsabilidade social. Para quem tem curiosidade de entender,
A responsabilidade social, ela tem uma categoria no sistema ISO, que ela é final 0. E o final 0 não tem certificadora. É um conjunto de ações que torna a sua empresa socialmente responsável. E patrocinar a Fundação Rotária, que aplica 100% dos seus recursos em projetos humanitários para meio ambiente e para outras áreas, que são as 7 áreas de enfoque, isso é um dos grandes requisitos para transformar sua empresa numa empresa certificada como empresa socialmente responsável. Então, a gente tem a competência de homologar aquela empresa como socialmente responsável através desse selo. Existem categorias de selos, então, quando as doações vão ascendendo de 10, depois acima de $25 mil, então eles vão ganhando certificações prata, bronze e ouro, de acordo com o grau de patrocínio ou de classificação que essa empresa tem de doações. Além disso, que não é uma coisa que eu sugiro a vocês divulgarem, que isso não brilha o olho de funcionário, você pode até divulgar, mas como adendo, é dizer que você vai fazer um banner e vai levar nas reuniões do Rotary, né? Imaginar que isso é imagem pública para uma empresa é muito pequenininho, dentro de um clube de 20 sócios, 30 sócios, não vai trazer resultado praticamente prático nenhum. Mas ao dinheiro mesmo e ao poder que a BTRF dá através daquele selo de responsabilidade é a conversa dele com o consumidor dele. Como disse aqui na participação brilhante aqui do meu amigo Ronaldo, que eu não o conhecia. Ronaldo, você já virou meu amigo, viu? Do Ronaldo, quem manda na empresa é o cliente, na grande maioria. Então, assim, se eu agradar aquele cliente, como o Ronaldo falou, né, a minha empresa se preocupa com o cliente, e agradar essa empresa, e vocês concordaram, que as empresas são melhor vistas pelos seus clientes se elas forem socialmente responsáveis, então ele está trazendo o lucro indireto que ele acha que é o mais importante. Então, a certificação é essa. Mas vai, sim, um banner, e a cada $1.000 doados, aquela empresa tem direito a uma certificação a título Paul Harris, para ela dar para o gestor da empresa, principal gestor da empresa, que faz sentido para nós, rotarianos, para eles é uma comenda interessante, mas não fica pensando que um empresário não rotariano vai brilhar os olhos que ele vai doar $30 mil para ganhar um PIN de Major Donor. Isso para ele não faz diferença absolutamente nenhuma. Faz para a empresa de associado ou de dono rotariano, mas não é isso. Você vai ter que conversar com ele de lucro mesmo, e o lucro é aquela abordagem que eu falei com vocês um pouco. Esse é o problema de que muitos distritos não conseguem, muitas empresas. Ela fica vendendo uma coisa que não tem valor para o empresário. Ah, você vai ganhar um PIN. Ah, você vai ganhar um banner. Isso não tem valor para o empresário. O empresário quer... Deixa eu ver se está aqui na sala ainda. Não, já até saiu, coitado do João. Mas, Ronaldo, o empresário gosta do quê mesmo? Lucro. É isso aí. É o que a gente tem que vender para ele. Ok, agora... A Natália. Natália Romão, minha afilhada, com a palavra. Boa noite, Adriano. Já o cumprimentei ontem pelo seu aniversário, não vou me estender, vou tentar ser breve. Muito boa noite a todos. Muitos rostos conhecidos por aqui hoje. Alguns sabem que eu sou de São Paulo, mas faço parte aí do distrito do 4720. E, na verdade, com a explanação, Adriano, me veio uma questão que acontece na empresa que eu trabalho hoje. A empresa é pequena, médio porte, mas ela presta serviço para grandes rodovias, por exemplo, CCR, Ecovias, empresas grandes. E o selo ESG também beneficia a empresa na hora dela ser contratada. Então, acredito que os nossos companheiros também podem prestar atenção na demanda contrária, né? A pessoa que vai te contratar, que está acima de você, por exemplo, no nosso caso, o selo ESG para a empresa que eu estou hoje faz com que ela passe à frente nos processos seletivos de contratação. Então, a gente é mais chamado, por exemplo, do que outra empresa que não tem o selo ESG. Era apenas para fazer esse parênteses.
Não, pelo amor de Deus, Natália, não é apenas, não. Você imagina para uma empresa que precisa ganhar licitação pública, o valor que tem você homologar essa empresa como socialmente responsável. Imagina o que tem valor. Aí vamos supor que nessa concessão a gente está falando em centenas de milhões de reais. Sim. Como diz o diretor Pretoni, você não vai oferecer para ela ser uma empresa cidadã de $1.000, né? Sim. Está vendendo para ela um negócio que vai colocar ela num grau de classificação superior às concorrentes. Você vai ter que vender alguma coisa que faça sentido para ele, né? Sim. Pode ter certeza que tem muito mais valor do que até nós imaginamos. Eu acredito que seria um ponto aí. Rodovia, nós estamos falando em centenas de milhões de reais, a gente não está falando, não está na casa dos 1.000. É 10 elevado à quinta, 10 elevado à sexta, não é 10 elevado à terceira. Estamos falando em potências muito superiores. Então, assim, só que tem um jeito, viu, Natália? E aí vale aqui uma outra recomendação para todos. Até o jeito de a gente se portar numa visita dessas, ele muda. Empresa grande precisa de um preparo de o que e como conversar com uma empresa grande. Nós fizemos um treinamento, o Quintela estava lá, né, Quintela? No treinamento de um conselho novo que nós estamos montando na BTRF, de relações institucionais, em que, na verdade, o empresário te dá 5 minutos, o grande empresário. 5 minutos. Geralmente nem é ele, vai ser um segundo ou terceiro escalão que vai te atender. Tem 5 minutos. Então, se você não for convincente nesses 5 minutos, né, é só você. Se você, olha, a Natália demorou 1 minuto para me convencer. Se eu fosse dono da empresa e eu precisasse colocar minha empresa num grau de licitação favorável em relação às outras, se ela dissesse para mim, eu tenho um produto para te oferecer que vai colocar a tua empresa num grau de licitação superior ao dos outros, e olha, pode ficar tranquilo que são valores pequenininhos. $30.000, a gente faz um projeto Direct Gift, você escolhe a área de aplicação e a gente faz o projeto aqui no seu distrito. Deu para entender? Quer dizer, ele até ainda vai ter um projeto dentro do distrito dele que ele vai lá inaugurar, baixar plaquinha, tirar foto. Vai no jornal. Bacana, beleza, obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Só para concluir, não temos mais nenhuma levantada, mas aí a Gisele, ela caiu, ela está perguntando aqui no chat. Ela quer saber se tem algum plano para tornar mais simples o envio dos certificados das empresas para as empresas cidadãs, né? E eu já complemento, governador Adriano, para também perguntar se a doação para a empresa cidadã pode ser direcionada a um projeto específico. O programa Empresa Cidadã, ele tem qualquer categoria. Você pode doar e virar uma empresa cidadã doando $500.000, se quiser. Não tem problema nenhum. Pelo contrário. Acima tem categorias. Se ele doar valores superiores a $90.000 a $100.000, ele pode dizer qual a área de enfoque ele quer que seja aplicado, em qual distrito ele quer que seja aplicado. Mas ele não pode aplicar direto no projeto. Porém, isso é se ele fizer a doação para o sistema. O que nós sugeriríamos é que ele pague o projeto. Então, a gente abre um projeto de subsídio global, chama Direct Gift. A gente abre um projeto de subsídio global dentro do distrito de vocês. Vocês vão achar um parceiro internacional. E se ele doar mais de $30.000, o parceiro internacional não precisa entrar com dinheiro, ele só entra com o nome, e ele simplesmente financia o projeto. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês têm aí na região de Manaus, em volta ali da cidade, muitos manguezais. E todo mundo sabe a importância do manguezal para a reprodução de peixe, por exemplo. Você vai fazer um projeto de recuperação do manguezal da área do bairro X de Manaus. Você vai fazer um projeto de $200.000 e você encontrou uma multinacional que está a fim de colocar os $200.000. Abre um projeto de $200.000
consegue um parceiro internacional que não entra com nada, só entra com nome. A empresa vai lá e põe os $200 mil naquele projeto, e o projeto é aprovado pelo Rotário. É o Direct Gift. Tá? Esse modelo é um modelo que ele doa direto para o projeto. Agora, não, quero doar para a Fundação Rotária. Aí, se ele doar acima de $100 mil, ele pode dizer aonde ele quer que o dinheiro... É como se o dinheiro viesse com um carimbo. O dinheiro vai para 4720 e tem que ser aplicado na área de educação infantil ou na área de saúde materno-infantil. Agora, não vem com o número do projeto. Então, existem formatos. Por isso que eu digo para vocês, se vocês tiverem, aproveitando que o diretor Pretoni caiu, né? Mas se vocês tiverem uma grande empresa e fazer abordagem, a gente chama prepare-se. Né, Quintela? A gente falou bastante no prepare-se. Esse prepare-se é o que vai brilhar o olho deles. O Gerson também estava lá nos treinamentos. O que vai brilhar o olho deles? Vamos oferecer um projeto pronto? Então, leva um projeto pronto e em 5 minutos você tenta vender aquele projeto. Não, vamos facilitar a vida deles. Eles investem na gente e a gente dá responsabilidade social. Ótimo. Então, nós vamos vender. Leve essas duas coisas e aí eu tenho certeza que a gente... O que eu vou dizer para vocês, eu já falei isso 1000 vezes. A gente entra na faculdade de medicina, por exemplo, ninguém aprende a fazer cirurgia lendo livro, certo? Ninguém. Só que quando você é residente no primeiro ano de cirurgia, alguém vai ter que abrir a barriga, alguém vai ter que costurar, alguém vai ter que cortar o intestino. A primeira vez vai ficar boa? Não vai. E a segunda? Mais ou menos. E a terceira? Depois da 10ª, você não precisa mais de ninguém te ajudando na sala. É o que eu digo da empresa cidadã. Se os clubes se prepararem, fizerem uma visita, 2, 3, eu tenho certeza que quando forem fazer a quarta, quinta e sexta, vai tirar de letra. Eles já não vão cometer os erros que eles perceberam que cometeram na primeira e na segunda. O grande problema, e eu costumo dizer de uma maneira simples, que só existe 2 tipos. Não existem 3. Existe o que faz e o que não faz. Então, o que diferencia um tipo e outro é que um faz e o outro não faz. Não estou dizendo que faz bem ou faz mal. Eu estou dizendo o seguinte, se você fizer, uma hora fica bom. Não tem jeito. Eu não sei fazer ponto cruz, mas se alguém me ensinar, viu, Luci? Se você souber fazer ponto cruz, quiser me ensinar, eu aprendo. Eu tenho certeza que vai ficar uma droga o primeiro, mas o 10º vai ficar mais ou menos bom. É isso que eu digo para vocês. Beleza. A gente tem que tirar... Amanhã eu lhe ensino a fazer. Obrigado. Luiz, e se precisar... Obrigado, governador Adriano. Foi excelente mesmo tudo. Agora vamos passar a palavra agora para o nosso governador Evandro, que também é valente. Bom, é só agradecer a apresentação extremamente simples, direcionada, focada, cirúrgica que o Adriano fez, né? Em nome dele também agradecer a presença de todos os governadores que aqui estiveram, os governadores assistentes e presidentes, que são a razão de ser do nosso distrito. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma pena que o Pretoni tenha saído, porque eu queria fazer uma menção. No meu primeiro ano, quando eu entrei em Rotary, o Pretoni foi o representante do nosso presidente de Rotary Internacional em uma conferência em Macapá, e o nosso governador da época era o José Maria de Souza. Eu era um moleque, praticamente, mas o Pretoni foi tão acolhedor comigo e me deu tantas orientações, que aquelas orientações que foram dadas em Macapá mudaram completamente a minha visão de Rotary. E eu estou aqui para contar essa história. A segunda menção que eu quero fazer é para você mesmo, Adriano. No GITS, você fez uma apresentação para a gente que ficou extremamente marcado no meu pensamento, que já era muito parecido,
a questão da gestão de um distrito. Eu queria te dizer que muito do que eu estou planejando para o meu ano 23-24 vieram dos seus ensinamentos, das suas orientações. Eu sou extremamente grato e vou ter gratidão por muito tempo, porque eu tenho certeza que as coisas vão sair do jeito que a gente precisa que saia. Nosso distrito ele não tem a cultura, ou ainda não teve, ou não se preocupou com a questão de empresas cidadãs, agro, clubes cidadãs, etc. A gente tem um número muito pequeno. Eu tenho certeza que a Elaine está fazendo um trabalho impressionante com relação a isso. Ela vem trabalhando já, e para mim vai ser uma continuidade, né? Um foco muito maior, e a gente quer realmente fazer uma diferença nessa. Tá? Eu tenho certeza que os presidentes, que são a razão de ser do nosso distrito, estão aí totalmente voltados e abertos e dispostos para fazer isso. E conto com os governadores assistentes. Nós fizemos essa divisão por áreas, eles são protagonistas, eles não são só assistentes na minha gestão, eles serão os protagonistas, os donos da área, né? E farão a diferença. Estão fazendo uma diferença aí interessante, que a gente já vem trabalhando desde setembro, tá? E eu tenho certeza que, a partir de julho, nós teremos um time bem executado para fazer um barulho interessante no 4.700. Muito obrigado por todos. Eu sou um cara grato por tudo que vem acontecendo aí na minha vida, por tudo que o Rotary tem proporcionado para mim. Muito obrigado. Obrigado, governador. Governador Adriano, suas considerações finais, a gente vai encerrar. Não, agradecer muito, Evandro. É um prazer enorme estar aqui. Eu gosto demais do distrito de vocês. Muitas pessoas eu conheço há muito tempo, como a Lucy, o Quintela, a Gisele, a Natália. O governador Arno, que eu já tive presente aqui em várias apresentações. É um prazer enorme ter presente. Conheci bastante esse ano o Isaías e a Elaine. E dizer para vocês que eu vou estar na conferência de vocês esse ano, que eu me comprometi com a Elaine, então estarei aí, né, Elaine, para a gente comemorar juntos esse ano. Ela realmente se esforçou bastante na área de inclusão, e eu tenho certeza que se a gente criar essa cultura, Evandro, eu acho que em muito pouco tempo vocês vão fazer uma virada muito grande, porque é tipo é uma competência, como diz o outro. Uma vez que você desenvolve essa competência, aí dali para frente vai ficando tudo muito mais fácil, né? Aí depois a gente pode, no futuro, até conversar sobre como fidelizar uma empresa, porque a gente conversou sobre como conquistar uma empresa, né? A empresa se conquista pelo dinheiro e fideliza pelo coração. Então, são coisas diferentes. Você não conquista pelo coração, você conquista pelo dinheiro. Mas se você, depois que conquistar essa empresa, mostrar para ele aonde você investiu o dinheiro, aí ele vai financiar o mês que vem, o ano que vem, e o ano que vem, e o ano que vem. Eu vou fazer com vocês um cálculo bem básico, Elaine e Evandro, que vocês estão na minha tela, pelo menos um do ladinho do outro aqui. Aliás, eu estou com os três aqui, né? Que eu estou vendo o Gerson, a Oki, a Elaine na mesma tela. Vamos supor que vocês consigam, em 12 meses, uma empresa cidadã por clube, na média. A gente está falando de 80. Aí você fideliza essas 80 e o ano que vem consiga só mais uma. A gente está falando em 160 empresas. A gente está falando em $160 mil. Isso contando empresas cidadãs de $1.000. Né? Você imagina se a gente tiver 200, 230 empresas cidadãs, que daria 3 por clube? Nós estamos falando de uma quantidade de recursos que vocês demorariam anos para arrecadar vendendo título Paul Harris, EREI, Sustaining Member, Major Donor, e assim sucessivamente. Quer dizer, inclusive, viu, Quintela, tem empresas que são afins à causa da vacinação. E ele pode doar via BTRF para fundo da polio. Então, não se preocupa com relação a isso. Então, se alguém falar assim, mas eu quero doar para polio, tudo bem. Você é uma empresa, doa para a BTRF para o fundo da polio. Nós já temos clube cidadão da polio. O único clube cidadão do distrito é o Rotary Clube de Rolim de Moura, de onde o Arno é associado.
E o fundo é Polio. Ah, caiu. Polio. Todos os $1.000 para Polio, ano passado. Isso Sim, mesmo. sim, com certeza. O governador Aí, vai Édio, repetir esse ano. Vai repetir esse o ano. governador Édio, lá do 4630, ele estava trabalhando na equipe da Polio, né, junto comigo, quando eu era coordenador. E eu acho que no ano que a gente abriu essa ideia de trabalhar em empresa cidadã, acho que ele conseguiu 4 ou 5 empresas doando para fundo Polio. Quer dizer, dá para a gente conquistar, a gente tem muito que aprender ainda, e eu posso garantir que nós mesmos, rotarianos, que estamos precisando de oportunidades melhores, parcerias melhores, atração de pessoas com maiores valores, né? O Rotary começou antigamente porque só a nata da sociedade estava dentro do Rotary. Então, os outros queriam entrar para ficar perto desses. Quando a gente começar a circular entre os grandes empresários, a gente com certeza vai atrair um outro grupo de pessoas que também tem interesse em entrar para ajudar e para estar perto dessas grandes pessoas. Então, a gente tem um benefício. A gente nunca perde nada fazendo cada vez mais contatos. Então, foi o meu ano como governador, eu e o Chico estava aqui até agora há pouco. O Rotary Conecta ao Mundo era o nosso lema. Aí, na sequência, vem o Rotary Abre Oportunidades. Aí, na sequência, vem o Rotary Transforma Vidas. Quer dizer, se vocês imaginarem os últimos logos, é tudo isso que a gente está fazendo. Quanto mais conexões vocês fizerem, mais portas de oportunidades vão se abrir, né, Almanza? Que é o lema do Almanza. E aí a gente tem mais vidas transformadas. Aí fica o último logo, né? Imagina se a gente conseguir realmente fazer isso. É uma brincadeira com os últimos logos, mas eles são extremamente bem pensados e eu tenho certeza que eles resumem o que uma empresa cidadã pode trazer de benefício para o clube. Ah, deixa eu falar um negócio para a Gisele só. Desculpa, Evandro. O envio do material ele é disponível o tempo inteiro, tá? É 24/7, inclusive está no próprio site. O distrito é que tem que baixar, colocar o logo da empresa e mandar imprimir. Então, se está demorando, é um sistema mais interno do que da BTRF. Tá bom? Combinado? Só duas coisas, na verdade, tá, Sodré? Você que está aí na nave, só um momentinho. A primeira, Adriano, é que você perguntou para mim quem era o coordenador distrital da Fundação Rotary, eu não pude responder porque o meu microfone não abriu, mas é o Gerson Aoki, tá? Ah, o Gerson. Gerson Aoki. Ele é o dono disso nesse ano. E então, a segunda coisa, estou falando com o mestre. Não precisa. Exato. E a segunda coisa, eu queria que a Elaine falasse, porque ela começou a falar e eu não sei o que aconteceu ali. Elaine, você quer falar alguma coisa? Ela quer pedir para não ir para... Não, tranquilo. Não, o Adriano estava falando que vai estar na conferência, né? E eu só estava dizendo que vai ser um prazer tê-lo aqui, né? A gente vai poder aproveitar um pouquinho mais, né? Evandro e os demais dos conhecimentos e de tudo mais. Vai ser um prazer, Adriano, viu? E obrigada aqui, né? Por esse ensinamento. É sempre muito bom ouvi-lo, né? A gente vem trabalhando durante esse ano, desde os treinamentos, e foi um ponto que nós batemos muito em todas as reuniões de trabalho com os clubes, foi a questão, né, da empresa cidadã, e mostrando, tentando, iniciando, né, criando essa cultura, né, para que a gente possa colher os frutos, mesmo que não agora ainda, mas é um trabalho sempre contínuo, né? Então, é isso aí. Conte aí conosco, estamos sempre à disposição. Um abraço. Para convidar todo mundo que ainda não se inscreveu lá para Rio Branco, por favor, vamos lá, que está sendo preparado coisas incríveis, tá? Então, não percam. Se inscrevam logo. É isso aí. Sandré. O Isaías, quer falar? Rapidinho, Isaías. Estamos estourados no tempo já. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Realmente,
A gente teve essa iniciativa aí de aproximar das associações comerciais, viu, Adriano e Evandro, pessoal, né? Lá com o Leonardo, que é presidente da Associação do Iparaupebas e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará. Hoje, aqui no Acre, também marcamos uma agenda com o presidente da CISA, que é da Associação Comercial Local, e eu acho que é um aproveitamento, conversando com o diretor dele, realmente eles estão olhando essa necessidade dos empresários irem para a comunidade. Então, vai ao encontro aí do que você bem explanou, Adriano. Então, precisamos ter essa habilidade para poder vender bem o peixe e, inclusive, uma possibilidade muito grande, eu acredito, de expansão, de levarmos os clubes para onde ainda não temos através das associações comerciais. Eu acho que pode ser um aprimoramento, Evandro. Eu, nessa questão, a gente tentar cada liderança regional fazer, e eu acredito que a gente vai colher bons frutos, sim, certo? Ainda nesse resto de mandato, mas ainda também já na sua gestão, aí é uma questão paulatina e continuada. Abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Zoir, obrigado. Então, estamos finalmente, queremos agradecer imensamente aí a governador Adriano Valente pelas sugestões, pelas dicas, hein? Dicas valiosíssimas aí com relação à atração, né, de novos cidadãos. Muito obrigado. Governador Evandro, pode encerrar o evento. Uma boa noite a todos e vamos descansar para amanhã já entrar em ação. Forte abraço. Sim, obrigado para todos. Obrigado, boa noite. Parabéns pela palestra, boa noite a todos. Muito obrigado por paz, saúde e disposição. Prazer em revê-los. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Parabéns pela palestra, Adriano. Um abraço em todos aí. Um abraço, Lucia. Parabéns, aquele abraço. Abraço, Adriano. Nos Grande vemos abraço. amanhã, né, Adriano? Nos vemos amanhã e sábado e domingo. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Governador Arno, um abraço. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.